Ei, Júlia, bom dia. Daniel está conectando. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá beleza? Vamos lá. Pessoal, ontem eu vi que vocês viram no grupo e que não concordaram muito, mas a partir de hoje é necessário que todos os vídeos de vocês estejam ligados, tá? Nós vamos dar a aula agora, olhando para o rostinho de vocês. Então, eu preciso que todo mundo ligue a câmera. Todo mundo, tá? João Pedro, Chile, aí, ó, liga para a tia, tá desligado. Daniel ainda tá conectando. Vamos lá. E aí, saudade da escola? Vamos, Chile. Quero ver seu rostinho. Bom, pessoal, a escola solicitou duas coisinhas de vocês, certo? Falta 2 minutinhos para a nossa aula, enquanto não começa a gente vai ter essa conversa. A escola solicitou duas coisinhas de vocês. Que vocês coloquem o nome e que vocês apareçam em vídeo para nós. É uma questão de lei para que essas aulas sejam consideradas, né, letivas. Então, por favor, nós precisamos aí da colaboração de vocês, tudo bem? Para quem não colocou ainda, não ligou ainda a câmera, eu estou aguardando que ligue. Melissa, beleza. Ó, Chile ainda não ligou, Daniel ainda não. Tem uma pessoa que está sem nome aqui, que ainda não colocou. Ana Clara está entrando. Vamos lá. Estou esperando. Então, quem não ligou o vídeo ainda, gente, por favor, ligue, porque senão depois a escola vai acabar tendo que entrar em contato com a família de vocês. Isso, Ana Clara, muito bem. E, gente, é tão bom conversar com vocês, vendo vocês. É muito bom conversar vendo vocês. Certo? Maria Eduarda, coloca aí, liga o vídeo, gente. Naê, a última aula eu não te vi, saudades. Maria Eduarda, liga seu vídeo. Bia, liga. Letícia. Vamos lá, gente, quero ver todos os rostinhos hoje. Muito bem, Letícia. Daniel, Larissa. Nossa, Gabriel, que saudade de você. Oi, Tá bom? tia. Oi, Saudades. eu também, muita. Vocês não têm noção como eu tô com saudade. E esse negócio de não ver vocês, gente, é muito ruim. Eu adorei quando a escola ontem pediu, ordenou que vocês agora apareçam para nós. É muito ruim ficar dando aula só com essa telinha preta aí parada. Vitor, vamos lá. Bom, Campana ainda não ligou a câmera, estou esperando. Maria Luísa, João Pedro Chile, Daniel, Maria Eduarda, Bia, ainda estou esperando que liguem, tá? Daqui a pouco eu vou verificar. Mas vamos lá, peguem o livro, por favor, na página 94 e 95, que é um texto. Nós vamos conversar sobre ele. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Beleza? Todo mundo aí? Vamos lá. Pessoal, esse texto, observem aqui
que ele é o segundo tópico do Guia de Orientações da ONU, né, das Nações Unidas, só que aqui no Brasil, para denúncias de discriminação étnico-racial. A partir da leitura desse texto, vocês vão responder a algumas questões, certo? Vocês vão observar que aqui vai falar do marco legal brasileiro para criminalização do racismo e da discriminação racial. Ou seja, o que é que diz a Constituição e algumas outras leis referente à criminalização do racismo e da discriminação racial. Ou seja, isso é crime e as leis vão lutar para que isso seja colocado em prática. Diante do texto, nós temos algumas atividades, certo? E aqui nós temos gêneros textuais aqui em cima, então sugiro que vocês grifem, que são coisas diferentes e das quais o texto vai tratar. Vamos lá. Primeiro, nós temos guia. O que é um guia? Guia, gente, é qualquer texto ou documento que traz instruções, orientações sobre determinado tema. O nome guia já fala, é uma espécie de manual que vai nos guiar, né, sobre determinado tema, sobre determinada informação. Então, podem grifar isso aí. Quando nós falamos em lei, lei é um texto jurídico que tem por função estabelecer regras, estabelecer normas. Quando nós falamos na lei máxima do nosso país, nós estamos falando na Constituição de 1988. Por isso ela é tão citada muitas vezes em redações e é o nosso documento máximo. As leis municipais, estaduais, elas podem existir desde que elas não ultrapassem a Constituição, porque a Constituição é a lei máxima do país, certo? De acordo com os princípios de determinada sociedade. Então, lei são as regras e as normas determinadas em uma sociedade. Seu conteúdo é de aplicação obrigatória, tanto no que se refere aos direitos como aos deveres dos cidadãos de uma comunidade. Sendo assim, o não acatamento ou desrespeito de uma lei significa uma infração. Então, quando nós falamos em infração, nós falamos em determinadas punições de acordo com essa infração cometida, ok? Depois nós temos estatuto, que é o conjunto de regras, que se refere a uma população, a uma instituição, a uma empresa, ou seja, nós temos normas em todos os lugares. Nós temos normas sociais da sociedade onde a gente vive, nós temos normas, por exemplo, na instituição de ensino em que vocês estudam, nós temos normas na empresa em que nós trabalhamos, em que os pais de vocês trabalham, e se não existissem as normas, a situação ficaria muito complicada, porque todo mundo faria, né, o que quisesse e não haveria punição, concordam? Então, de acordo com isso aqui, vocês vão fazer a interpretação do texto. Aqui vai falar o que é jurisprudência, certo? Vocês vão fazer toda essa interpretação. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui na página 97, atividade número 4, por causa dessas palavrinhas aqui. O embora.
Por que é que eu estou chamando? Isso aqui é uma questão gramatical. E vocês viram as orações subordinadas adverbiais, e eu falei para vocês das conjunções adverbiais. Então, vamos analisar esses 3 fragmentos, levando em consideração a palavra embora. Tudo bem? Vamos lá. Embora não esteja previsto na lei, é importante destacar que o crime de racismo também pode acontecer por meio da internet. Embora não esteja previsto na lei, ele acontece na internet, certo? Vamos à segunda questão aqui. Embora a criação do crime de injúria racial não tenha alterado a Lei CAO, ela provocou grande impacto no processamento dos crimes raciais no país. Isso aqui vai constar lá no texto, daqui a pouco vocês vão saber do que se refere. Então, embora ela não tenha alterado a lei, ela provocou impacto. Beleza. E aqui na questão 3, nós temos o embora novamente. Embora a existência de uma forma qualificada de injúria, no caso de ofensas à raça, cor do ofendido, tenha possibilitado o ajuizamento de novas ações na Justiça Penal, incluindo ações indenizatórias na Justiça Civil, ela causou enfraquecimento da possibilidade de criminalização de atos racistas, de acordo com a Lei CAO. Então, pessoal, em todas essas situações, o embora, ele foi empregado com um objetivo. Vocês se lembram daquela conjunção que eu falei para vocês, que ela é utilizada com um objetivo contraditório, mas que uma ação não impede que a outra aconteça? Quem se lembra o nome dessa conjunção? Falem aí para mim se alguém se lembra da conjunção. Aquela conjunção que não impede que 2 ações aconteçam, mesmo que sejam contraditórias. Concessivas? Muito bem, é a concessiva. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, podem até anotar, né, se quiserem, nesses 3 casos, nós temos orações concessivas iniciadas pela conjunção embora. Ou seja, isso aí mostra que, apesar de contraditórios, as 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ou seja, a oração, a conjunção embora, ela introduz uma ressalva, uma observação a respeito do que está dito lá na oração principal. Lembrando que a oração subordinada é sempre aquela em que tem a conjunção. Então, o embora aqui é sempre a oração subordinada. Tudo bem? Posso prosseguir? Posso? Bom, agora nós vamos para a página 98, que também tem umas conjunções ali que eu preciso que vocês analisem para mim. Vamos lá. Na página 98, observem aqui
que nós temos dois fragmentos e que nesses fragmentos algumas conjunções elas estão em negrito para que vocês analisem a relação de sentido que elas provocam, que esses conectivos, essas conjunções provocam. Então, quando aí, eu não preciso pensar muito, preciso. O quando, ele nos traz uma ideia de que, gente, quando os inquéritos chegaram ao Ministério Público, o quando ele nos traz uma ideia temporal, certo? Então, quando os inquéritos chegaram ao Ministério Público para que fossem ajuizadas ações penais, lembram que o para que eu falei para vocês que dá sempre uma ideia de finalidade? O para é o motivo pelo qual se faz alguma coisa, a finalidade de se fazer alguma coisa. Então, quando ele dá uma ideia temporal, o para que estabelece uma relação de finalidade, e aqui no segundo, nós temos o e nós temos o portanto. Nesse caso, nós sabemos que o ele é diferente do advérbio. O ele é coordenativo. Então, ele une, né, orações estabelecendo uma ligação, uma adição. Assim como portanto, que também é coordenativo. Então, o que é que eu estou querendo saber aqui? Eu quero que vocês analisem os conectivos e a relação de sentido que eles desencadeiam. Eu sei que a minha resposta está gigantesca, não é isso que eu quero que vocês anotem. O que eu quero que vocês façam é simplesmente que vocês expliquem isso aqui, ó, a conjunção quando introduz uma oração adverbial temporal, a conjunção para que introduz uma oração subordinada adverbial final, porque expressa finalidade, o portanto e o e são coordenativos, certo? Lembrando que o portanto é conclusivo e o e é aditivo. Viram como nós conseguimos reduzir essa resposta? O que me importa aí, qual é o objetivo dessa questão? Vocês perceberem a diferença entre as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais, certo? É isso que está sendo exigido de vocês. Tudo bem? Ok? Posso prosseguir? Posso dar um okzinho aí para a tia, se eu puder prosseguir. Pois é, na próxima página, questão de interpretação textual, e assim a gente entra no capítulo 5, que é a página 100. Gente, nesse capítulo 5, nós vamos falar da febre amarela e a saúde no Brasil. Eu sei que hoje o vírus é outro, né? Mas é um conteúdo muito
que veio a calhar, vamos dizer assim, porque a gente vai entender algumas situações vividas há muito tempo e que são parecidas com o que nós vivemos hoje, certo? Observem essas páginas de abertura do capítulo aqui, que elas são bem antigas, certo? Olha só, aqui, observe a imagem, revista ilustrada, e olha que embaixo da imagem tem o Carnaval de 1876. Observem aí. Febre amarela, a doença e a vacina, uma história inacabada. Então, aqui, eu quero que vocês analisem detalhadamente essa imagem, que vocês depois analisem esta outra aqui, que diz o seguinte: colonização, não é? Olha, observem a imagem também envolvendo a febre amarela. Aí, sobre essas duas imagens, nós temos algumas questões que são respostas pessoais, né, que nos levam à crítica construída por essas imagens. Então, eu gostaria muito que vocês analisassem, certo? E me respondessem isso aqui. Podem responder no caderno, podem responder aqui pequenininho, colocar post-it, o que vocês julgarem melhor, ok? Mas vamos lá. Depois, na página 102 e 103, vocês vão ver o seguinte: vocês vão ver um material que vai falar sobre o Ministério da Saúde e a febre amarela. Então, agora, gente, vocês vão ter uma sequência de textos, né, diversos, diferentes, que vai falar sobre o que é a febre amarela, o tipo de epidemia, tudo referente à febre amarela. Então, aqui, olha, febre amarela, causas, sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento. É sobre isso que vocês vão ler nas próximas páginas. Então, aqui, ó, diante de um computador, nós vemos essa reportagem. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: qual deve ser o assunto tratado no material do Ministério da Saúde? Com qual objetivo esse assunto vai ser tratado no Ministério da Saúde? Me expliquem isso. Então, aqui vocês estão vendo, ó, se é um computador, vocês já sabem que é um material virtual, certo? E aí, vocês vão me dizer que é um material informativo com conteúdos sobre a febre amarela, apontando as causas da doença, a transmissão, os sintomas frequentes, como elas ocorreram aqui no Brasil, o tratamento para essa doença e as maneiras de prevenção. Então, isso aqui eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, tá? Resumidamente, assim como eu falei para vocês. Isso aí é o que nós vamos ler agora sobre febre amarela. O que é a situação epidemiológica dela. Então, vocês vão ter algumas páginas aí só de texto
de gráficos, de infográficos, explicando a febre amarela, certo? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas a febre amarela, ela era uma doença que tinha sido erradicada no país e que há alguns anos ela voltou, certo? Então, o material de vocês, ele é sempre atualizado e ele vai falar sobre essa doença especificamente, tudo bem? Estou dando um tempinho para vocês copiarem. Beleza? Posso prosseguir? Aí, se vocês forem passando as páginas, vocês vão ver que é tudo texto, mas texto curto, com infográfico, com explicação, tudo muito bem informativo, bem didático, para que vocês entendam. Aí vai ter, lá na página 106, uma atividade de interpretação. Simples também, tá, gente? Bem simples. Por quê? Na página 107, é para lá que eu vou agora, nós vamos dar sequência ao conteúdo, página 107. Opa, passei demais. Aqui. Nós vamos dar sequência a quem? Aos adjuntos adverbiais. Porque agora o foco do nosso estudo aqui serão as orações substantivas. Eu vou relembrar a vocês, vou fazer alguns esqueminhas para que vocês entendam perfeitamente. E aí nós vamos relembrar as orações substantivas que vocês estudaram o ano passado. Vamos relembrar as orações adjetivas que vocês estudaram esse ano e vamos focar nas orações adverbiais que eu já fiz uma introdução com vocês esses dias de quarentena, certo? Então, agora nós vamos misturar todas as orações subordinadas, beleza? E aí nós vamos ter que ter estratégia para identificar cada uma delas, combinado? Vamos falar dos adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial, eu não sei se vocês se lembram, mas é aquilo que eu venho explicando a vocês desde o início do ano sobre o advérbio. Advérbio é aquela palavrinha que expressa circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, dúvida, companhia, ou seja, são aquelas palavrinhas que expressam circunstâncias. Onde, quando, como, são essas perguntinhas que nós fazemos para ter o advérbio. O advérbio, quando ele está dentro da oração, ele passa a se chamar adjunto adverbial. Se lembram disso, turma? Estão lembrando do que eu expliquei a vocês lá no começo? Que o advérbio, quando ele está dentro da oração, ele passa a ser o adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial, ele é, na verdade, um advérbio ou uma locução adverbial dentro da oração. Observem o trecho aqui. Nas 2 últimas décadas, vírgula, vocês inclusive estudaram que a vírgula, ela faz o quê? Ela isola o adjunto adverbial. Estão lembrando de tudo que foi estudado? Então, a vírgula, ela isola o adjunto adverbial. Olha ele aqui no começo. Nas 2 últimas décadas, foram registradas transmissões de febre amarela
além do limite da área considerada endêmica, região amazônica. Então, pessoal, observem o seguinte, nós temos duas coisas aqui que está em vermelho. Prestem atenção. A informação básica é aquela que gira em torno do verbo. Foram registradas, locução verbal. Foram registradas o quê? Transmissões de febre amarela. Então, foram registradas. Nós temos uma construção com o sujeito paciente e uma locução na voz passiva. Foram registradas. Isso, apesar de essencial, diz pouco, porque nós precisamos saber quando e onde essas transmissões ocorreram, certo? Então, esse quando, grifem para mim o quando e o onde aqui. Esse quando e esse onde terão como resposta o quê? Adjuntos adverbiais. Ou seja, o quando é nas duas últimas décadas e o onde é na região amazônica. Ou seja, área considerada endêmica, certo? Então, aqui vocês podem grifar também. Eu peço a vocês, note como a construção do adjunto adverbial de lugar, aparentemente simples, ele apresenta certa complexidade. A informação entre parênteses, que é a região amazônica aí, explica qual é essa região endêmica. E ela funciona como aposto da área considerada endêmica. Todos esses recursos foram empregados para informar que houve transmissões de febre amarela em regiões consideradas não endêmicas, que estão além da região amazônica. Tudo bem? Certo? Então, virando aí, prosseguindo. Ah, porque eu preciso que você abaixe isso aí, hein? Vamos lá. Então, aqui, em outras situações, um advérbio ou locução adverbial de tempo pode indicar um acontecimento que ocorreu em uma data específica, sem que essa determinação dependa de dados de contexto. É o que pode se observar nos seguintes casos. Olha só, até o início do século XX, o Brasil era um país predominantemente rural. Então, beleza, até o início do século XX. Isso aí expressa o quê? Uma relação de tempo, concorda? Certo? Observe que está isolado por vírgula, porque é um adjunto adverbial deslocado. Então, nos dando uma ideia temporal. E ainda aqui, o brusco movimento de urbanização do país, ocorrido nos anos 1950, promoveu sensível mudança no comportamento da população. Mais uma vez, uma relação... desculpem, turma. Mais uma vez aqui nós temos uma relação temporal, ok? Por que é que eu estou falando do adjunto adverbial de novo? Porque nós temos, pessoal, orações que são parte de outras orações. Ou seja, elas se misturam agora. Então, vocês vão perceber que uma oração subordinada, podem grifar isso, por favor. Uma oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática em relação a outra oração. Ou seja, ela
depende de outra oração, que é a oração principal. Tudo bem? Então, a oração subordinada, só lembrando, que nós vamos falar das 3 orações subordinadas agora. Nós temos a oração subordinada. É aquela que tem a conjunção e que vai depender da oração principal, ok? Só um minutinho, pessoal. Chamando a atenção da filha aqui. Vamos lá, pessoal. Então, prestem atenção. Nós vamos falar das 3 orações. A tela continua compartilhada para vocês? Continua? O que é isso aqui? Vocês estão vendo um quadro amarelo? O que é isso? Para mim tá escrito que é para você mover essa janela. Saiu, né? Uai, gente, tá... Alguém deve ter botado aí. Mas eu não consigo mover isso, não? Uai. Eu não consigo mover isso, gente. Professora, será que não foi alguém, não? Que colocou isso aí? Algum aluno? Também tô achando. Olha também. só, gente. Tenta bloquear o acesso para desenhar no quadro. Espera aí. Estou minimizando o bate-papo agora. Compartilhar a tela. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Acho que agora foi, certo? Saiu, não saiu? Para todo mundo. Saiu. Beleza. Ah, gente, piada, né? Dá um tempo aí. Pode tirar, faça um favor. Agora eu vou bloquear, né? Porque se vocês não colaboram, vamos lá. Então, aqui nós vamos falar das 3 orações subordinadas juntas. Nas 3 orações subordinadas juntas, a análise não é fácil. Eu vou ser muito sincera. Por quê? Eu tenho a oração adjetiva, eu tenho a oração substantiva e eu tenho a adverbial. Só que aí, se eu tiver em mente a característica de cada uma, isso já fica mais simples para nós, certo? Então, eu vou fazer um esqueminha de cada uma para vocês, vou colocar no grupo de vocês depois, para que vocês consigam entender detalhadamente cada uma. Vamos lá. O que eu quero que vocês grifem é isso aqui, olha só. Você deve se lembrar que uma oração subordinada é aquela que desempenha função sintática em relação à outra. Ou seja, ela depende de outra oração, que é a oração principal. Concordam? Em outras palavras, oração subordinada é aquela que se subordina a outra, ou seja, que depende de outra. As orações subordinadas, elas podem ser essas 3 aqui. Elas podem ser essas 3. Elas são substantivas, podem grifar isso, quando equivale a um substantivo, podendo exercer função sintática de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto. Então, isso aí eu vou detalhar daqui a pouco para vocês, certo? Nós temos as orações subordinadas adjetivas, que apesar de detalhar para vocês, vocês estudaram agora de maneira bem recente, então eu não preciso me preocupar muito com ela. Ela desempenha a função de adjunto adnominal, já que ela dá uma característica. Ela é típica de um adjetivo, certo?
certo? E nós temos as orações subordinadas adverbiais, que vão desempenhar a função sintática própria do advérbio. Então, essas são as características de cada uma. Aí, pessoal, nós vamos falar agora, olhem só, das orações substantivas, que vocês até já chegaram a estudar o ano passado. E aí, nas orações substantivas, nós temos o seguinte: nós temos a oração subordinada e nós temos a oração principal. O que é que eu vou dizer a vocês? Qual é uma característica muito interessante para eu identificar imediatamente a oração substantiva numa frase? Olha só, hein? É necessário, prestem atenção aqui, é necessário que vacinemos todas as nossas crianças. Observem que o que é a nossa conjunção integrante. Então, se vocês quiserem circular o que aí, só para saber que ele é a conjunção integrante. Por quê? Toda vez que eu tenho a conjunção, eu sei que onde a conjunção está é a oração subordinada, certo? Então, dentro das orações substantivas, para eu ter certeza que ela é substantiva, é só eu substituir a oração inteira por isto, isso, este ou esse. Certo? Então, por exemplo, é necessário isso. Se eu pego tudo isso aqui e substituo por isso, eu já tenho certeza que ela é substantiva. Eu não vou saber exatamente qual é a classificação sintática dela. Se ela tem função de sujeito, se ela tem função de objeto. Mas, de cara, eu sei que ela é substantiva, porque eu troco por isso e dá certo. Ficou claro isso para vocês? Tá claro? Então, grifem isso aqui em cima para ti, ó. As orações subordinadas que equivalem a um substantivo podem ser substituídas por um pronome, que será isto, isso, este ou esse. Lembrando, gente, que eles podem ser preposicionados, tá? Isso ou disso, né? Isto ou disto, este ou deste, esse ou desse. Ele pode ser preposicionado. E desempenham as seguintes funções sintáticas. Então, vão desempenhar estas funções aqui. Função de sujeito, que quando desempenhar a função de sujeito, ela é subjetiva. Quando desempenhar a função de objeto direto, ela vai ser objetiva direta. Quando desempenhar a função de objeto indireto, ela vai ser objetiva indireta. De complemento nominal, ela vai ser completiva nominal. Quando ela desempenhar a função de predicativo do sujeito, ela vai ser predicativa. E quando ela desempenhar a função de aposto, ela vai ser apositiva. Não se preocupem que eu vou detalhar cada uma para vocês. Vou colocar vários exemplos para que vocês entendam, para que vocês relembrem o conteúdo, tá, gente? E vou explicar uma a uma para vocês. Combinado? A questão é que agora é 9h41 e eu preciso fazer uma chamada por ordem da escola. Nossa aula acaba daqui a pouquinho. Eu vou pegar a pauta aqui, vou fazer a chamada do 9º A. Destravem os microfones, gente, que agora eu quero ouvir de vocês o presente, certo? Então, Ana Clara. Presente. Arthur. Presente. Bárbara. Presente.
Beatriz, Presente. Caio, Presente. Daniel, Presente. Enzo, Presente. Gabriel Gava, Presente. Larissa, Presente. Letícia, Presente. Luísa, Presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda não tá aí, né? Não, mas estava, não estava? Ô, professora, a Maria Eduarda, ela tá lá no Rio, ela falou que ela tá sem material e eu não sei, alguma coisa, a câmera dela não tá funcionando, mas ela falou que ela não ia participar. Ok, então eu vou explicar isso aqui à escola, ok. Melissa tá aí, Presente. Pedro também vi aí, e Lara eu não vi hoje. Lara tá assistindo às aulas? O nono A, Lara, tá assistindo às aulas? Eu já vi ela participando. Eu também vi. Mas na última aula minha ela também não estava, hoje ela faltou. O Vitor, ele tá assistindo? Aquele novato, Vitor Rocha? Não. Ok. Beleza. Nono A tá liberado. Beijos, fiquem com Deus, tá? Agora nono B. Ana Luísa, tá aí? Ana Beatriz, Eu. Dalton, Dalton tava aí, cadê? Ele tá, não sei se ele tá falando. Ele tá aí, né? Deve ter saído. mas Ele tá. tava aí? Beleza. Danilo, Aqui. Danilo também tava. Davi Colodete, hoje eu não vi. Grills, tá lindíssima, tá? Eu tô lindíssima? Você também, tia. A Luísa. Não queria ligar a câmera, né, Luísa? Nossa, Davi que lindo, Mafra, tá perfeito. aí? Miss Brasil, pelo amor de Deus. Davi Mafra. Davi Mafra também não tá, não. Elisa. Presente. Faltou. Felipe tá aí, né? João Pedro Chile. Ô, tia, Elisa tá, Tô Elisa aqui, tá. tô aqui. Cadê Não, Elisa? é outra diva. Vocês têm que falar presente, gente. Tia, Elisa tá aí, tá? Fala aí, presente. Eu tô aqui também, Elisa, tia. presente. Vamos lá. João Pedro Campana. Oi, presente. Beleza. Júlia. Luísa Guerra. Presente. Luísa Grilo. Eu. Eduarda. Presente. Luísa. Presente. Mariana não participa, né? Rafael. Não. Rafael faltou. Rafael tava aí. Ricardo. Ele saiu. Ricardo tá participando, gente? Oi? Eu vi ele uma Ricardo, vez tá só. Eu vi ele uma vez só. Dalton, ele Ricardo, eu só vi uma aula só. Ok, Há muito tempo atrás também, mas beleza. Vitória, tá aí? Presente. Obrigada, amor. Vitor Martins, Eu tô aqui, presente. estou te vendo. Inaê e Kaique. E Kaique. Kaique tá participando, gente? aí que tava, não sei se Eu tô ele aqui. saiu. Tava aqui né? agora. Tá, ele tá participando. Mas ele tava na Foi a primeira aula. vez que eu vi ele. Tá aí, deu tchau, beleza. Tá aí, ó. Pessoal, ó, então é isso, viu? Beijos. Na próxima aula, como eu disse, eu vou tentar detalhar o conteúdo o máximo possível, porque oração subordinada não é algo muito simples, mas graças a Deus, vocês viram o ano passado, vocês começaram a ver esse ano, então a gente vai tentar fazer de tudo para que vocês aprendam da melhor maneira. E se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente volta, né? Beijo, saudade. Amém, tia. Beijo, Tudo de tia. bom.
Agora eu vou ir pro amigo.